Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar. Gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco essa noite para cultuar ao Senhor. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de pregações em Atos dos Apóstolos, nossa série intitulada A Igreja em Movimento. E o texto para hoje é capítulo 25 do livro de Atos, capítulo 25. Obrigado, André. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, só que nós vamos fracionar. Inicialmente, nós vamos ler até o capítulo 12, depois nós daremos continuidade, versículo 13 em diante. Atos, capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, Deus, pela tua graça, cuidado. Te louvamos por esse momento, Deus, em que podemos estar aqui juntos, Deus, para adorar o teu nome, para te cultuar, Deus, entoando louvores. E também, Deus, para nos debruçarmos sobre a tua palavra. Deus amado, nós precisamos, Deus, do teu auxílio, Deus, da assistência do teu Santo Espírito, Deus, para que haja comunicação clara e compreensão, Senhor, conforme a tua vontade. Então, Senhor, nós te clamamos, Deus, fala conosco, Deus Santo, que o teu Santo Espírito, que seja Ele mesmo a nos conduzir nesse tempo de exposição das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém. Amém. Meus irmãos, certamente se você já tem algum tempo de caminhada no Evangelho, já tem algum tempo de igreja, você já ouviu falar que Deus tem um plano para a sua vida. É o título da nossa mensagem de hoje. Deus tem um plano para a sua vida. E quando a gente para e pensa sobre isso, sobre essa afirmação, não existe um problema nele por si só. A questão é, muitas vezes, quando as pessoas dizem isso, elas fazem esse tipo de declaração como se tivesse conhecimento de algo especial, que tivesse sido revelado a elas. Um aspecto objetivo, como se fosse um plano já
bem delineado, algo claro que fosse revelado a elas e elas estão comunicando a vocês. E normalmente isso é dito deixando no ar assim uma expectativa de que é algo grandioso. Sempre é algo muito fantástico. E se tiver a ver com prosperidade financeira, êxito, né, na vida amorosa, se tiver esse tipo de conotação, é ainda melhor. Então, isso é dito, por vezes, revestido, né, com essa capa de misticismo, mas que acaba comunicando algo que nem sempre se dá de forma muito clara. Porque quando nós paramos para poder pensar na nossa própria relação com Deus, nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que não foram muitos os momentos em que Deus revelou objetivamente, de forma muito clara, o que Ele tinha para cada uma das pessoas, para cada um dos seus filhos. Obviamente, isso aconteceu em alguns momentos, mas não é uma regra. Normalmente, quando se fala sobre isso, sobre ter um plano, né, na vida de alguém, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, ou está numa crise de fé, e alguém vem e diz, não, olha só, Deus tem um plano para a sua vida. Acaba sendo muito comum, né? Agora, imaginem, por exemplo, se Ananias, quando Paulo se converteu, então Saulo se converteu, ele se aproximasse no ímpeto de comunicar a Saulo com essa conotação de uma coisa grandiosa. Olha só, Saulo, Deus tem um plano para a sua vida. Só que se você está familiarizado com o livro de Atos, quando Deus explica para Ananias o porquê ele deveria falar sobre o Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar acerca do seu ministério para Saulo, a comunicação não tinha um caráter tão florido. Saulo, por ter uma fama de ser alguém que perseguia cristãos, que prendia cristãos, que consentia na morte de cristãos, Ananias, a princípio, nem queria estar lá com Saulo, quando o Senhor Jesus ordenou que Ananias fosse até Saulo. Só que o Senhor falou o seguinte para Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Então, imagine se Ananias chegasse para Saulo, com essa motivação que, por vezes, a gente vê em nossos dias e dissesse, bom, Saulo, olha só, Deus tem um plano para você, só que eu não sei se eu te conto ou não. Para que você vá, anuncie o Evangelho para o povo de Israel diante de reis, e ele vai mostrar para você o quanto importa sofrer por amor ao nome dele. É importante a gente pensar sobre isso, porque nesse texto que a gente acabou de ler, 25, Atos capítulo 25, retomando um pouquinho o contexto em que isso se dá, na semana passada o pastor Cristiano expôs o texto do capítulo 24 para a gente. O que tinha acontecido? Saulo, ele tinha sido levado para Cesareia, estava lá preso. O governador Félix prendeu Saulo para poder agradar os judeus, manteve Saulo preso por 2 anos. E no final do capítulo 24, nós somos informados que, prendeu por 2 anos não, manteve ele preso e 2 anos após, ele foi substituído. Um outro governador assumiu em seu lugar, chamado Festo. Então, Saulo ficou 2 anos preso somente nesse saltozinho de versículos entre a semana passada e essa semana que a gente está lendo. Então, imagine só Saulo 2 anos preso e nesse decurso de tempo, nós não percebemos nenhuma movimentação política, o processo lá de Saulo não foi movimentado, o tribunal lá da Cesareia não teve nenhum movimento jurídico diferente, Saulo continuava lá, preso. A gente vive num país em que muitas vezes políticos se envolvem em escândalos de corrupção, por vezes são presos, e quando eles se afastam da vida pública, da vida política, nós percebemos que os nomes deles vão sendo esquecidos aos poucos. Eles vivem uma espécie de sepultamento social, eles são pouco lembrados, vão sendo esquecidos com o tempo. Quando a gente olha para o caso de Saulo, a gente percebe que nada aconteceu em 2 anos.
Nada mudou, continuava lá, encarcerado. Quando a gente olha para o sentimento dos judeus em relação a ele, também aqui no início do capítulo 25, nós percebemos que os judeus continuavam odiando Paulo com a mesma intensidade. E 3 dias após Festo assumir o governo da Judéia, os judeus se apresentam diante de Festo e pedem que Saulo seja levado a Jerusalém, não somente para que seja julgado lá, mas eles tentam já montar uma emboscada para que Paulo pudesse ser assassinado. Então, nada mudou na vida de Saulo em todo esse período. 2 anos encarcerado, nenhuma movimentação no seu processo, nenhum indício que ele seria libertado. O ódio dos judeus continuava o mesmo. Aquelas pessoas que compareceram diante de Festo estavam claramente desejando extinguir a vida de Paulo, queriam que ele não mais vivesse. No capítulo passado, como nós lemos com o pastor Cristiano, disseram que Paulo era uma peste que estava tumultuando toda a nação judaica. Então, nada diferente acontecia. Os problemas continuavam exatamente como estavam. E é importante a gente pensar de que maneira o nosso coração se comporta quando nós vivemos situações assim. Quando parece que alguns problemas estacionam na nossa história e nós não vemos nenhum indício que as coisas vão mudar. Quando a gente pensa no que seria estar preso no primeiro século, ainda que no final do capítulo 24, a gente seja informado de que ele foi tratado com certa tolerância, podendo ser cuidado pelos seus próprios, por seus amigos, certamente ele experimentava lá suas privações. Certamente ele experimentava os seus desafios. Então, se Paulo ele tivesse essa aspiração de que Deus tinha um plano para a vida dele, e ele se frustrasse com as adversidades, esse seria um momento para ele experimentar esse tipo de coisa. Uma espécie de depressão espiritual, ficar triste, ficar chateado. Porque quando a gente experimenta momentos de adversidades, momentos de luta, momentos difíceis que demoram a passar, a gente tem essa sensação de que a nossa vida estacionou no momento de dificuldade e períodos, por vezes, de uma semana, de um mês, parece que se tornam anos. A gente fica tentando entender o propósito de experimentarmos as dificuldades, as lutas pelas quais nós estamos atravessando. Porque se nós entendemos que existe um Deus que é todo-poderoso, que é soberano, que esse Deus continua reinando sobre todas as coisas, que esse Deus tem o poder de conduzir o curso da história, e se nós estamos atravessando algum problema, alguma dificuldade, esse Deus deve ter alguma resposta para oferecer a isso. E nós começamos a nos questionar qual é o sentido do sofrimento, qual é o sentido do desafio, qual é o sentido do abandono, qual é o sentido da escassez, qual é o sentido da enfermidade. Por que eu estou experimentando isso na minha vida? Quando a gente olha, por exemplo, do apóstolo Paulo, ele poderia se questionar: Senhor, por que eu estou atravessando tamanha luta? Estou encarcerado há 2 anos. No momento em que um novo governador assume prontamente, os judeus, o que fala lá no versículo 7, os judeus já se colocam ao lado de Paulo para poder apresentar graves acusações contra ele. O texto nos descreve dessa maneira, né, que os judeus se colocam ao lado dele, então você imagine esse ambiente de intimidação. Um homem ali sozinho, diante de várias autoridades do seu povo e do Império Romano, sofrendo ameaças, sabendo que, na verdade, as pessoas queriam levá-lo para Jerusalém não somente para ser julgado. A ideia não era simplesmente mudar o endereço do tribunal em que ele seria julgado, mas era aumentar a pressão para que ele pudesse vir a ser morto. Então, essa era a intenção. Era isso que eles queriam fazer com Paulo. Imagine o desgaste emocional. Imagine o quanto isso deveria afetar mentalmente
Paulo naquele momento? Alguns episódios, por vezes, são difíceis da gente transportar para a nossa própria realidade. Mas imaginem que você estivesse nos dias de hoje, na sua casa, e de repente você fosse acusado de determinado crime. Por um tempo, eu fiz um trabalho voluntário numa das carceragens aqui do Rio de Janeiro, e por vezes a gente ouvia histórias de pessoas que diziam que foram presas de forma injusta, não passaram pelo devido processo legal. E eu fiquei me imaginando, imagine se isso acontece comigo. Se de repente eu sou preso por estar junto de alguém, às vezes a gente vê histórias assim também na televisão, né? Imagine se você fosse preso, te algemassem, te colocassem numa cadeia, você perdesse o contato com seus familiares, perdesse o contato com as pessoas que lhe são caras, tivesse a sua vida profissional interrompida, começasse a experimentar as privações que são comuns na vida de alguém que está encarcerado. Imagine o que isso faria com a sua fé, com a sua autoestima, o que isso faria com a leitura que você tem acerca da sua própria identidade. Então, essa era a história de Paulo. Então, ainda que talvez seja distante da nossa história, da nossa realidade, experimentar o encarceramento, talvez você já tenha experimentado a experiência de viver um problema que você acha que que se trata de uma grande injustiça divina, e isso está acometendo a sua própria vida. Como já disse um pastor amigo meu, que a nossa história ela é dividida em dois grupos, das pessoas que já passaram por grandes problemas e para as pessoas que ainda passarão por grandes problemas. Inevitavelmente, na nossa vida, nós enfrentaremos desafios, seja de saúde, seja problemas de família, seja problemas financeiros, seja qual for, a perda de um ente querido. E é impressionante como esse tipo de experiência faz com que o nosso coração vá sendo comprimido e, às vezes, a gente é levado a repensar qual é o sentido de tudo isso, qual o sentido de estarmos vivendo isso, qual o porquê de estarmos experimentando isso na nossa história. Então, é isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. 2 anos de encarceramento, nenhuma mudança, o ódio por ele continua o mesmo, nada aconteceu de diferente. Só que, pensando a partir dessas categorias de que Deus tem um plano para a nossa vida, aquilo que tinha de promessa sobre a vida de Paulo foi o que foi dito por Jesus Cristo e também se aplica a toda a igreja. Jesus Cristo já tinha dito que chegaria o dia em que cristãos, aqueles que professassem fé em seu nome, seriam entregues às autoridades. Mas o próprio Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar quanto àquilo que iríamos falar, porque Ele mesmo, o Santo Espírito, nos seria dado aquilo que nós deveríamos falar. E quando a gente olha para o apóstolo Paulo sendo oprimido por autoridades do povo judeu e pelo Império Romano, a gente percebe que é um tanto quanto surpreendente a ousadia com a qual Paulo fala. Paulo, ele se dirige àquelas pessoas com uma autoridade surpreendente, porque quando ele se apresenta diante dos judeus, confrontando tudo o que eles estão dizendo, e para o próprio governador Festo, dizendo, bom, eu estou diante do tribunal de Roma, tribunal de César, então ninguém pode me entregar a eles. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo para o próprio Festo, olha só, você também não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Então, a gente percebe que, de uma forma especial, Deus ele não privou Paulo de viver essa experiência de ser atemorizado, de ser ameaçado, de ser intimidado por autoridades do seu tempo. Mas o próprio Senhor se encarregou de municiar Paulo com aquilo que era necessário a ele, para que ele pudesse se posicionar diante daquelas autoridades. Então, quando a gente olha para um episódio como esse, é importante nós entendermos que, ainda que nós venhamos a experimentar momentos de adversidade, e esses momentos pareçam que o relógio parou de se movimentar, que os ponteiros pararam de correr, que a nossa história parece que não está mudando,
É importante que nós saibamos que existe uma provisão do Senhor para que nós possamos atravessar esse momento tendo o nosso coração guardado nele. Existe uma provisão de consolo. Existe uma provisão de graça para tempo como esse. Quando a gente olha para a postura adotada por Festo, ela é bem diferente da postura adotada por Félix. O governador anterior, ele simplesmente prendeu Paulo. Se vocês lembrarem bem da semana passada, ele prendeu Paulo em algumas oportunidades, tentava chamá-lo simplesmente com o objetivo de tentar extrair dinheiro, extrair suborno de Paulo. E deixou Paulo lá, esquecido por 2 anos. Festo, quando assume o governo da província da Judéia, ele no 3º dia, o que ele faz? No versículo 1, nós somos informados de que logo 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo ele vai até Jerusalém para poder conversar com as autoridades do povo. Félix, que era um homem que era oriundo de camadas mais pobres, foi uma espécie de um alpinista social, ele era um escravo, foi liberto, demonstrava o tempo todo bastante ganância porque tentava extrair suborno de Paulo. Festo, por sua vez, era alguém que tinha uma formação nobre. Pelas suas palavras aqui no texto, nós percebemos que era alguém que prezava os valores do Império Romano. Falava sobre a importância dos valores utilizados para que uma pessoa fosse julgada. Então, logo no 3º dia, ele vai lá até Jerusalém e procura se inteirar acerca do que está acontecendo. Ele não procrastina. E quando as pessoas procuram Festo para poder pedir que Paulo seja trazido a Jerusalém, Festo fala assim, não, ele está lá em Cesareia, e lá ele vai permanecer, e eu vou para lá, se vocês quiserem, vocês podem ir para lá comigo. E lá eu vou ouvi-lo. Talvez o coração de Paulo, ao ver a postura do novo governante, poderia ter se enchido de certa esperança, achando, bom, agora as coisas vão mudar. Félix estava aqui me cozinhando, me mantendo aqui preso, sem que nada mudasse. Mas agora que Festo assumiu, já no 3º dia ele já foi a Jerusalém, já falou com as autoridades, não permitiu que eu fosse transferido imediatamente para Jerusalém, mas disse que eu seria julgado aqui em Cesareia. Talvez Paulo pode ter gerado no coração de Paulo alguma expectativa de que algo seria diferente no seu julgamento. Só que, praticamente junto com a chegada de Festo a Cesareia, a gente percebe que a liderança dos judeus já estava lá. Eles continuaram pressionando Festo, continuaram insistindo que Paulo deveria ser transferido para Jerusalém, continuaram insistindo que Paulo deveria ser julgado lá, entre as lideranças do seu povo. É certo que o que eles queriam não era um ambiente para um julgamento mais justo, eles só queriam aumentar a pressão para que Paulo pudesse ser morto. Essa era a intenção. Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que Festo, ele começa a mudar o seu discurso. Festo, que antes disse, bom, ele está em Cesareia e lá vai continuar, agora, no decorrer do texto, Festo já começa a se posicionar de uma forma diferente. Festo já diz o seguinte, bom, talvez seja interessante conquistar a simpatia das autoridades do povo judeu, afinal de contas, eles são a liderança de boa parte do território que está sob minha jurisdição, sob minha responsabilidade. E ele se vira para Paulo e pergunta, bom, você não quer ir para Jerusalém? Eu posso te julgar lá. A gente percebe que Festo, ele trocou a estima que ele tinha pelos seus valores, pelos valores por Roma, pelo pragmatismo. Ele quer fazer aquilo que funciona mais fácil, aquilo que é mais rápido de ser resolvido. Bom, já que toda a liderança está aqui me pressionando, vamos levar logo ele para lá, porque é um só. O que tiver que ser resolvido, vai ser resolvido lá. É impressionante como o nosso coração ele pode se deixar moldar pelas circunstâncias de tal maneira que a gente acabe abraçando o caminho que nos mostra menos dificuldades, um caminho que se apresenta menos espinhoso, mais fácil de ser trilhado. Trocar aquilo que ele entendia que era correto por aquilo que é mais fácil, aquilo que funciona mais rápido.
quando a gente olha esse comportamento de Festo, que era alguém que vinha de uma família nobre, é importante nós olharmos para o nosso próprio coração e percebermos se nós também incorremos o risco de agir exatamente da mesma maneira. Em alguns momentos da nossa história, nós trocarmos a estima e a obediência que nós temos pelas Sagradas Escrituras, pelo pragmatismo e fazermos aquilo que é mais fácil de ser colocado em prática. Aquilo que vai nos dar menos trabalho, aquilo que vai gerar menos desconforto, aquilo que vai causar menos desgaste com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, aquilo que não vai causar mal-estar com algumas pessoas que nos são queridas. Você quer ir para Jerusalém? Lá eu posso te julgar. Obviamente, quando Paulo olha para isso, ele entende que Festo já tinha perdido aí o compromisso de lhe dar um julgamento justo. Estava mais preocupado em satisfazer aquilo que era o interesse, que era da vontade das lideranças do povo judeu. Só que quando a gente olha para essa história, quando a gente percebe esses acontecimentos que vão sendo esboçados para a gente, conforme a gente mencionou a história de alguns encarcerados do nosso tempo, algumas pessoas que por vezes somem das mídias, somem do meio social, somem dos noticiários, a gente vai percebendo que essas pessoas vão sendo esquecidas com o tempo. Deixa-se de falar, e num primeiro momento a coisa se torna mais acalorada, gera-se uma grande comoção social, todo mundo quer discutir o tema, quem está certo, quem está errado, qual espectro político é mais culpado, é mais corrupto. Então fica aquela grande celeuma, aquela grande discussão, mas a partir do momento que essa pessoa é encarcerada, ela vai caindo numa espécie de esquecimento, uma espécie de sepultamento social. Mas é interessante que com Paulo isso não acontece. Com Paulo, o ódio continua exatamente o mesmo de quando ele foi preso, mais de 2 anos antes. Os judeus continuam com o mesmo grau de animosidade em relação ao apóstolo. Eles continuam com o mesmo interesse em ver o apóstolo Paulo ser morto. E para que a gente possa tentar entender o porquê dessa intensidade não ter mudado em nada com o tempo, é importante a gente procurar refletir acerca da história do próprio apóstolo Paulo. Paulo, quando se converteu em Damasco, lá continuou anunciando o evangelho, alguns judeus tramaram para poder assassiná-lo, para matá-lo, porque ele, que era perseguidor, passou a ser perseguido. Só que mesmo sabendo que alguns de seus compatriotas tentavam matá-lo, Paulo continuou anunciando o evangelho. Em Listra, quando Paulo anunciou o evangelho e foi apedrejado, as pessoas consideravam que Paulo já estava morto. Então imagine o que significava alguém ser vítima de apedrejamento e olharem para ele e considerá-lo como morto. Paulo certamente estava numa condição muito deplorável, só que depois que as pessoas saíram de perto dele, ele se levantou e voltou e continuou anunciando o evangelho. Então em Damasco ele foi ameaçado e continuou anunciando o evangelho. Em Listra ele foi apedrejado e continuou anunciando o evangelho, dado como morto, mas continuou anunciando o evangelho logo em seguida. Em Filipos, Paulo foi encarcerado injustamente, recebeu açoites. E quando ele estava dentro da cadeia, preso, após ser duramente maltratado, o que ele estava fazendo com Paulo e Silas na cadeia em Filipos? Vocês lembram? A gente passou por isso algum tempo atrás. Ele estava lá cantando louvores dentro da cadeia, louvando ao Senhor junto com Silas. Um grande terremoto atingiu a cadeia, rompeu as cadeias e o carcereiro queria se matar e Paulo anunciou o evangelho para ele. O carcereiro se converteu, Paulo batizou o carcereiro e a casa do carcereiro, a família do carcereiro, e continuou anunciando o evangelho.
Então, quando a gente olha o histórico de Paulo, nós percebemos que Paulo, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a hostilidade, perseguição, açoites, apedrejamento, espancamento, Paulo continuou anunciando o evangelho. Então, quando a gente olha para o capítulo 24, que o pastor Cristiano expôs na semana passada, e a gente é informado que Paulo foi tratado com certa tolerância e continuou sendo assistido pelos seus, o que vocês acham que Paulo continuou fazendo enquanto ele estava preso? Provavelmente ele continuou anunciando o evangelho. Ele continuou falando de Jesus Cristo. Mesmo tendo esperado 2 anos para que houvesse qualquer mudança na sua situação legal, mesmo que a expectativa de um governador que pudesse tratá-lo com mais justiça tivesse sido frustrada, Paulo continuou anunciando esperança em Jesus Cristo. Paulo continuou anunciando o consolo que ele mesmo estava experimentando. Paulo continuou anunciando que aquele que pensavam estar morto vivia, que o seu Salvador estava vivo. Então, quando a gente olha para a hostilidade dos judeus tão intensa, e Paulo não experimentou essa espécie de sepultamento social que algumas pessoas, quando ficam por muito tempo encarceradas, sofrem, é porque provavelmente Paulo, em contato com os seus, ele continuou encorajando pessoas, anunciando o evangelho e falando da salvação em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para isso, é importante que nós pensemos, o que nos faz silenciar em relação à pregação do evangelho? Por vezes nós ouvimos que Deus tem um plano na nossa vida. Mas basta que nós atravessemos algumas circunstâncias difíceis para que nós passemos a desconfiar do amor de Deus por quem nós somos. Para que nós comecemos a questionar a graça, a soberania, a sabedoria, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. A gente precisa olhar para a vida do apóstolo Paulo e ser encorajado a tratar a mensagem do Evangelho como sendo algo tão poderoso, tão impactante na nossa própria história, que isso não pode ser encarcerado pelas circunstâncias. Ainda que Paulo estivesse preso, a mensagem continuava a ser comunicada. O nome de Jesus Cristo continuava a ser exaltado. Jesus Cristo continuava atuando através da vida do apóstolo Paulo para transformar a vida de outras pessoas. Existe um missionário do passado chamado William Carey. Ele é considerado o pai das missões modernas. Foi um inglês que sentiu-se vocacionado para anunciar o evangelho na Índia. William Carey teve como primeiro desafio para atender aquilo que ele entendia que era o seu chamado missionário, convencer a sua própria esposa, porque ela não concordava em ir para a Índia. William Carey teve 6 filhos, perdeu 3 ainda na infância. Teve 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. 2 meninas e 1 menino morreram ainda na infância, o menino com 5 anos de idade. Quando ele comunicou à sua família que ele se sentia vocacionado para poder ir para a Índia, só o seu filho mais velho o estimulou a atender esse chamado, sua esposa não. E por algum tempo, ela se manteve relutante e depois concordou em ir para a Índia, para atender esse chamado missionário. William Carey, no campo missionário, teve que lidar com a viuvez, porque a sua esposa foi acometida por problemas de saúde mental. Depois, o seu filho mais velho, que foi um dos encorajadores para que ele atendesse o chamado missionário, também veio a morrer.
William Carey se casou pela segunda vez, ficou casado por mais 13 anos, pela segunda vez experimentou uma nova viuvez, se casou pela terceira vez. Ele que aprendeu hebraico, aprendeu outras línguas de forma autodidata, criou gramática, traduziu a Bíblia para alguns desses dialetos na Índia. Depois, por conta de um incêndio, boa parte do seu trabalho de anos foi perdido. E ele recomeçou, porque entendia que era necessário se fazer uma grande obra, afinal de contas, ele servia a um grande Deus. Imaginem se dissessem para William Carey: olha só, Deus tem um plano na sua vida. E contassem para ele qual seria a história desse plano. Tudo que envolvia esse plano. Vamos continuar a leitura? Atos, capítulo 25, a partir do versículo 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes, os anciãos dos judeus, apresentaram queixa quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Então, Agripa e Berenice estavam de passagem lá para Cesareia e foram conversar com Festo, provavelmente para saudá-lo, por conta de ter assumido o governo da província da Judéia. Talvez no coração de Festo tenha sido uma feliz coincidência ele comparecer lá para poder ter esse tempo com ele. Afinal de contas, Agripa era uma pessoa que poderia auxiliar muito nesse processo de enviar Paulo diante de César. Porque esse Agripa, ele pertencia à dinastia dos Herodes. Talvez vocês estejam familiarizados com a história dos Herodes. O primeiro Herodes, o bisavô desse rei Agripa, que mandou matar as crianças na época que Jesus Cristo estava nascendo. Um outro Herodes que mandou matar Tiago. Outro Herodes que começou a perseguir os cristãos. Então, tratava-se de uma família, de uma dinastia que estava muito familiarizada com a história dos judeus. Então, Festo talvez olhasse para isso e pensasse: bom, está aí alguém que pode me ajudar bastante. Porque, afinal de contas, que papelão seria um governador mandar um preso
diante de César sem conseguir nem ao menos redigir um tipo de acusação que possa acompanhar esse preso. Só que quando a gente olha para isso que parece, aos olhos de Festo, uma feliz coincidência, que faz com que Agripa se fizesse presente naquele lugar para poder aconselhar Festo e ajudasse ele a montar uma carta melhor embasada para que ele pudesse enviar junto com o seu preso, a gente para e pensa, se Ananias estivesse na trend dos nossos dias e dizendo: Paulo, Deus tem um plano para você. E aquela declaração que importava que Paulo fosse enviado à autoridade do povo judeu, aos líderes de Israel, diante de reis, e que Paulo veria que importava, o quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que o plano que Ananias teria apresentado para Paulo, esse sim seria um plano bastante honesto. Porque talvez Paulo jamais imaginasse que ele teria a oportunidade de se dirigir diretamente a um rei. Mas o Senhor, governando a providência, regendo a história, fez com que um rei fosse colocado diante de Paulo, para que Paulo pudesse sistematicamente anunciar o Evangelho. Só que isso vai ser assunto para a semana que vem, para o próximo domingo. Mas fato é que esse homem foi colocado diante de Paulo, e Paulo pôde anunciar a mensagem do Evangelho, não só para Festo, mas para Agripa, para os maiorais do seu tempo. Teve tempo para poder expor claramente todo o plano da salvação. Quando a gente lembra da história do nosso missionário citado, William Carey, todos os desafios pelos quais ele passou, as 2 viuvez, a perda de 4 filhos, a gente olha para todos esses desafios e a gente pensa, será que ele teria dado continuidade se alguém dissesse: William, Deus tem um plano para a sua vida, expusesse a ele toda a história? Mas quando a gente olha para a vida de William Carey, a gente não percebe uma nota de lamento acerca de todos os desafios pelos quais ele passou. Ele simplesmente repetia que era necessário desenvolver uma grande obra, porque era grande o Deus ao qual ele servia. William Carey fundou uma das primeiras escolas da Índia, fundou uma das primeiras universidades da Ásia. William Carey militou intensivamente para que uma prática comum na Índia, que era o sati, que era a prática de matar as mulheres quando o seu esposo falecia, o corpo do esposo era colocado numa pira funerária e as mulheres eram atadas a essa pira, eram mortas junto com seu esposo. William Carey começou a pressionar as autoridades britânicas, porque à época a Índia era uma colônia britânica, até que isso fosse extinto. O último episódio conhecido dessa prática foi em 1987, algo bastante recente, foi praticado de forma ilegal, porque já existiam leis contra isso. Mas William Carey foi um dos homens usados por Deus para que isso fosse interrompido. William Wilberforce, que era um outro inglês, disse que a vida de William Carey e mais 2 companheiros era a grande glória do Império Britânico na Índia. Então, quando a gente olha para a história desses homens, para a história do apóstolo Paulo, para a história de William Carey, não se trata de enaltecer o sofrimento, mas de discernir o poder com o qual Deus continua atuando, evidenciando o caráter de Jesus Cristo através da vida de homens e mulheres comuns nessa história. Por vezes nós investimos muito tempo questionando a Deus, procurando entender qual é o sentido de algumas situações pelas quais nós passamos. Só que o propósito primeiro do Senhor não consiste em nos cercar de prosperidade financeira ou de nos infligir sofrimento desnecessário. O propósito maior do Senhor é fazer com que Cristo seja revelado através do seu povo.
e assim o seu nome seja glorificado. Se existe um grande plano de Deus para nossas vidas, verdadeiramente consiste em anunciar Cristo, fazer com que aquele que verdadeiramente sofreu uma morte injusta, no lugar de gente injusta como eu e você, que esse mesmo nome seja enaltecido, glorificado. É importante que quando nós olhemos para a nossa própria história, a gente não pense que as circunstâncias pelas quais nós passamos, experiências que nós vivemos, fazem parte de um certo jogo de um Deus sádico que não se preocupa com o nosso sofrimento. Pelo contrário, Deus nos municiou, nos fez com que houvesse uma provisão necessária de tudo quanto nós necessitamos, seja para quando nós experimentarmos momentos de prosperidade, de abundância, a fim de que nós olhemos para Ele e pensemos que nosso coração não deve se ensoberbecer, não devemos abraçar a vaidade, acreditando que somos autossuficientes, nem em momentos de dificuldade, acreditando que Ele tem prazer no nosso sofrimento, mas que seja na abundância, seja na escassez, que nós aprendamos a reconhecer o cuidado e a bondade de Deus em todos esses momentos. E em fazendo isso, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e entender o caráter de Jesus Cristo sendo evidenciado a partir de quem nós somos. Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente percebe que esse homem que, diante de Festo, não mostra nenhuma hesitação em dizer, bom, eu quero ir para Roma, eu não quero ir para Jerusalém. Não porque ele temesse enfrentar as autoridades do seu povo, mas que o próprio Jesus Cristo já havia dito a ele que era necessário que ele testemunhasse em Roma. E lá, ele faz o nome de Jesus Cristo conhecido. Meus irmãos, que nessa noite a gente possa sair daqui com o coração encorajado a olhar para a nossa própria vida, pelas experiências pelas quais nós passamos, sejam elas boas ou ruins, mas que nós possamos entender que o amor do Senhor, ele não muda 1 centímetro sobre as nossas vidas, a despeito de qual seja o curso da nossa história. Não tente avaliar o amor e o cuidado de Deus pela sua vida a partir das circunstâncias. O amor do Senhor já foi revelado de forma patente na cruz de Cristo. Ele enviou o justo para morrer no lugar dos injustos. Ele enviou o santo para morrer no lugar dos pecadores. Aquele que nos deu Cristo não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? É importante que nós pensemos que a nossa experiência de existência nesse mundo, ela é rápida, passageira, é um vapor. Passa num piscar de olhos. E haverá um momento em que nós estaremos na eternidade diante do Senhor. E no fim de tudo isso, a única coisa que valerá a pena é nós olharmos para a nossa própria história e entendermos que fizemos o melhor com aquilo que Deus nos deu. Seja com os momentos difíceis, sejam com os momentos bons. Termos a alegria de saber que Jesus Cristo encontrou em nossas vidas oportunidade para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. E te clamamos, Deus, que o Senhor nos conceda a graça de termos o nosso coração, Deus, fiel a Ti. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa inundar as nossas vidas e que nós aprendamos, Deus, a olhar para a nossa própria história, não buscando, Deus, nas circunstâncias, argumentos, Deus, motivos para que entendamos o Teu amor, para que reconheçamos o Teu amor, mas que o Teu caráter revelado nas Sagradas Escrituras e que a obra consumada por Jesus Cristo
sejam abraçadas por nosso coração, Deus, com paixão, com intensidade. E que nós entendamos, Deus, que toda a nossa vida deve ser vista sob essa ótica. Deus, porque a nossa vida, Deus, foi alvo de um amor que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos divisar. E que esse amor tem repercussão eterna. Deus amado, que o Senhor possa abençoar-nos a fim de que nós saiamos daqui, Deus, e vivamos na semana que glorifique o Teu nome, que aponte para a beleza, Deus, do amor que nos alcançou. Em nome de Jesus Cristo nós choramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos